Olá! Essa é mais uma edição especial do programa Formação em Debate sobre o tema Riscos de leptospirose no verão, em que recebemos Fátima Aparecida Diz, bióloga do Centro de Controle de Doenças, o CCD da Covisa. Você confere agora as perguntas que foram respondidas nas duas edições. O que é a leptospirose, né? E qual que é a forma de contaminação? Bom, Fabiana, leptospirose é uma doença infecciosa, né, febril, de início abrupto, que é transmitida uma bactéria, né, do tipo Leptospira, que está presente na urina, principalmente dos roedores, né, dos ratos. E a contaminação acontece quando a pessoa entra em contato com essa urina. Pode ser em enchentes, inundações, né, água contaminada, ou no manuseio de lixo, ou limpeza de fossa, aí que esteja contaminada com essa bactéria, a pessoa pode se contaminar. E aí a gente vai descobrir, porque eu já vi que tem um monte de pergunta aqui sobre como que isso acontece, se a pessoa estiver prevenida, se acontece mesmo. Enfim, a gente vai chegar lá. Fabiana, obrigada pela sua participação, viu? Vamos para mais uma dúvida. A Renata Almeida também participa com a gente, perguntando quais são as fontes de infecção e reservatórios. Bom, as fontes de infecção são essas, né? Pode ser transmitida pela água, né, contaminada, pode ser por objetos que sejam contaminados por urina também. E o principal reservatório, que nem eu falei, é o rato. O rato sinantrópico, né, urbano. E o principal deles é a ratazana, aquele rato que presente no esgoto, nos córregos, eles urinam, né, no ambiente e contaminam aquela água, e nas enchentes, nas inundações, fica mais fácil o contágio das pessoas. Ótimo, mais uma dúvida esclarecida. Tem mais participação aqui, vamos lá. O Rodrigo Bosco quer saber o que é e para que serve o Guia de Diagnóstico e Manejo Clínico da Leptospirose. Está inclusive disponível naquele site, né, que a gente postou? Sim, sim, ele está disponível no site, ele é bem importante, né? Ele é uma ferramenta, né, feito para os profissionais da saúde mesmo, né, para eles poderem no atendimento, eles conseguirem identificar, né, o possível suspeito de leptospirose e ter o manejo também, né, desse paciente, né, para o tratamento oportuno, tudo. E é possível alertar sobre, enfatizar, na verdade, né, o que é prioritário na hora de procurar? A pessoa já deve ir pela situação que ela está passando, enfrentando ali no atendimento, ou é fundamental que todo mundo já tenha uma leitura com antecedência, já esteja antenado com quais são os procedimentos, as diretrizes, para não ter que só recorrer a esses documentos, essas referências numa situação emergencial? Então, o paciente serve, né, para você identificar o paciente, porque ele tem que chegar no atendimento e ser questionado. Se ele não falar que ele teve alguma situação de risco, ele ser questionado disso, né? Ele vai com sintomas que são parecidas com outras doenças, como a dengue, né? E ocorre também em maior proporção na mesma época. Então, é importante identificar esse paciente fazendo a anamnese correta para ele saber, para ele descobrir, né, se teve alguma exposição, né, no período de 30 dias anteriores àquele início de sintomas, né? Olha só, gente, quanta informação importante hoje aqui no Formação em Debate. E se você quiser também esclarecer alguma dúvida, faça como esse pessoal aqui, que já mandou pra gente, ó. A Fernanda Camargo também enviou uma dúvida. Ela quer saber quanto tempo leva para aparecerem os sintomas após a contaminação, né? E quais são esses sintomas? Bom, depois da contaminação, leva de 1 a 30 dias. Em média, são de 5 a 14 dias, tá? E os sintomas são bem parecidos com outras doenças, né? Como a dengue, né? Como a gente falou aqui, e como uma simples gripe. Então, é febre, dor de cabeça, dor no corpo, principalmente nas panturrilhas, né? E aí por isso que precisa esclarecer qual que foi o risco, né, que ocorreu.
E sabendo do risco e desses sintomas, esses são os principais, a febre e a dor? Ou tem algum outro que pode ajudar a concluir o diagnóstico? Então, é a dor no corpo, que é principalmente nas panturrilhas, né, que acomete, né, o paciente, né, de leptospirose, e tem outros sintomas também, que é a fusão conjuntival, que são olhos vermelhos, e pode ser náuseas, vômitos, pode ser icterícia, né, que é aquela pele alaranjada, né, olhos também, né, o branco dos olhos alaranjados. E pode ter hemorragias, né, insuficiência renal, com diminuição de urina, né, e entre outros. Então são vários São os vários, sintomas, são bem vários. Mas amplo. os iniciais são parecidos, né, por isso que confunde muito com outras doenças. Olha só, gente. E você aí já enviou para cá a sua dúvida de hoje? Se ainda não enviou, corre para dar tempo da gente responder ao vivo aqui no programa. Só lembrando que a partir de hoje estamos com um novo número para o envio de mensagens via WhatsApp. Anota aí, ó, 998003189. Eu vou repetir até você decorar esse número hoje, tá? 998003189. A nossa equipe está pronta esperando a sua participação. E caso não seja fácil para você, o WhatsApp está no e-mail, aí está aberto, sentado no computador, então escreve para a gente, pode ser no e-mail ou se estiver na live, tem o chat. O importante é que você participe. Corre, porque daqui a pouco não dá tempo mais, hein? Então, se eu fosse você, eu parava rapidinho agora e participava do programa. Vamos lá, que tem mais dúvidas na tela. A Valéria Silva pergunta se a leptospirose tem tratamento. Qual seria esse tratamento? Bom, Valéria, tem tratamento sim. E ele tem que ser iniciado na suspeita. Não precisa de confirmação do diagnóstico para iniciar o tratamento. O tratamento é medicamento, né, antibiótico terapia, e mais o suporte, né, dependendo dos sintomas. Se a pessoa está com suspeita, Fátima, e ela já tem alguma outra doença, toma outra medicação, tem alguma questão que precisa ser percebida no início desse tratamento, no caso dos alertas, das suspeitas? Então, aí tem que ter avaliação médica mesmo no atendimento, né? Mas o que a gente preconiza é isso. Suspeitou da leptospirose, tem que entrar com antibiótico para ter um melhor prognóstico, né? Para não desenvolver os sintomas mais graves, né? E precisar de uma internação no caso. Olha só, vamos lá que tem mais dúvidas na tela. A Sueli Monteiro pergunta como saber se o paciente deve ser internado ou se o tratamento dele pode ser ambulatorial. Bom, o paciente deve ser internado quando ele tiver os sinais de alerta, tá? Os sinais de alerta, eles são dispneia, né? Tosse, taquipneia ou alterações urinárias, né? Que é a diminuição da urina. Geralmente, pode ter manifestações, hemorrágicas, né? Pode também ter manifestação de vômitos, né, frequentes, icterícia. Pode ter também, deixa eu lembrar mais de algum, porque são vários. Só uma dessas manifestações já é motivo para internação? Já. Então não é necessário, Sim, olha, 3 ou mais. Não, pelo menos uma dessas manifestações, além da febre, mialgia e cefaleia. Olha só, isso é importante, né? Porque existem protocolos para outras doenças que têm um outro direcionamento. Então, qualquer sinal de alerta já tem um outro procedimento. Isso. E se não manifestar, se não tiver alguns desses sinais de alerta, ele pode ser atendido ambulatorialmente, pode ser tratado, né, a partir do ambulatório, mas sempre é recomendado dele retornar, né, 24 a 72 horas, né, ao serviço para ser avaliado novamente. Ou, a qualquer momento, se manifestar alguma desses sinais de alerta. Se tiver algum sinal de alerta, retorna antes desse prazo. Bom, vamos para ser reavaliado.
Não dá para o paciente começar e fugir, às vezes acontece, tem que ir atrás do paciente e saber também o que está acontecendo, né? Sim, sim. Bom, vamos lá, gente, tem mais dúvidas aqui. O Bruno Santos também participa com a gente, ele quer saber como orientar os pacientes quanto a evitar a contaminação. Bom, evitar é, assim, não entrar em contato com a água de enchente, né? Ou ficar o mínimo possível, né? O mais rápido possível, sair daquela situação né, de imersão, do contato, né, com a água. Mas se não tiver jeito, né, você vai ter que se proteger de alguma maneira. Ou botas e luvas, ou se não tiver, na falta deles, colocar 2 sacos amarrados nos pés ou nas mãos, né, para evitar o máximo possível o contato. Essa orientação, ela deve ser feita para o paciente que procura a unidade para um atendimento, né? Mesmo que ele não tenha o diagnóstico confirmado, mas é papel do trabalhador, do profissional da secretaria, né? Do profissional de saúde, fazer também essa orientação sobre a prevenção para ele, Fátima? Sim, sim, é papel muito importante, porque o trabalhador da unidade, ele conhece a área dele e sabe se tem áreas que sofrem esse tipo né, de alagamento, de inundação. Então, ele orientar aquela população que procura, né, a UBS é bem importante, né, quanto ao diminuir o risco, né, do contágio da leptospirose. E se não tiver jeito, né, tem que saber que aquele paciente veio, né, daquela situação e suspeitar da leptospirose quando vier com sintomas na unidade. No caso dessas unidades que têm um envolvimento bacana com a comunidade, que conhece a realidade, inclusive geográfica, que sabe onde alaga, onde não alaga, existe algum trabalho focado na busca ativa ou deve existir? O protocolo prevê alguma coisa nesse sentido para fazer a prevenção e também o diagnóstico das pessoas com lepto? Sim, sim. Nessas regiões, os trabalhadores têm que ir até, né, a sua região, aos indivíduos que moram ali, e após um desastre desse, após uma inundação, eles alertarem quanto aos sintomas, né? Porque se desenvolver algum sintoma, procura e relata que teve aquela exposição, né, dentro daqueles 30 dias anteriores ao início dos sintomas. Né? É bem importante. E como se prevenir, né, se protegendo da lama, quando for fazer a limpeza no domicílio, se proteger, lavar com sabão tudo que teve em contato, né, com água e sabão, tudo que teve em contato, e desinfetar com hipoclorito de sódio, né? Depois de tudo limpo, tem que fazer a desinfecção do ambiente e dos objetos, né, para zerar, não correr o risco da contaminação. E olha só, gente, viu quantas pessoas já participaram, estão interagindo com a gente hoje aqui no Formação em Debate. Eu vou lembrar para você o número do WhatsApp, o nosso novo número para você enviar mensagens, dúvidas, ou até se quiser relatar uma experiência que teve relacionada ao tema de hoje. Olha, anota aí, é 998003189. Então, participe também e envie para a gente a sua dúvida, tá? Vamos lá? Tem mais perguntas. O Henrique Oliveira pergunta qual é a definição de caso suspeito. É um pouco do que a gente acabou respondendo um pouco antes, né? Aqueles sinais de alerta. Você pode reforçar para o Henrique e para o pessoal que assiste a gente, Fátima? Sim, sim. Bom, caso suspeito é um indivíduo, né, que apresente febre, mialgia e cefaleia e atenda a um dos 2 seguintes critérios, né? O primeiro critério é ele ter, assim, como que eu poderia dizer? Fora os sintomas tem um comuns. vínculo epidemiológico com um caso suspeito ou antecedentes epidemiológicos, né, nos 30 dias anteriores, né, do início de sintomas, que são, né, o contato com a água, a lama de enchente, ou limpeza de uma caixa de gordura, de uma fossa, ou contato com um córrego, ou material reciclável, né? E também trabalhar ou morar em áreas de risco para leptospirose. Ok. Olha só, gente.
Pode Desculpa, falar, desculpa. Fátima, tem Aí mais, tem, vamos lá, tem o importante critério, o reforçar. segundo critério também, que é apresentar um dos seguintes sinais e sintomas, né? Além da febre, mialgia, cefaleia, ter sufusão conjuntival e ou, né, hemorragias, né? Ou manifestações hemorrágicas, né? Ou alguma coisa ligada a comprometimento urinário, né? Que é Eu falei, isso, problema renal. isso. Ou icterícia, o aumento das bilirrubinas, né? Aí, apresentando algum desses sinais também é definição. Pode ser esse colocado alerta. como Ok. suspeito. Henrique, respondida isso a dúvida? Se ainda restou alguma questão para esclarecer, pode enviar para a gente, tá? Pode escrever de novo. A gente está preparado aqui para receber, ok? Vamos para mais uma participação. Agora é do Rogério Vaz. Hoje ninguém está identificando a UBS, hein? Vamos lá, vamos dizer para a gente de que unidade vocês são. Há grupos de risco para o contágio da lepto? E quais são eles? Bom, existe sim grupos de risco. São aqueles grupos que moram ou trabalham em áreas de risco, né? Essas áreas de risco são os locais definidos, né? Com uma análise epidemiológica, né? Espacial, que tenha uma população, tenha assim tenha habitação precária, tenha local que tenha alagamento e uma densidade populacional grande, tá? Então, essa população é uma população de risco. E tem também os ocupacionais também, né? Que pode ser os trabalhadores na coleta de lixo ou recicladores, né? Que trabalham com material reciclável ou que trabalham em água e esgoto, né? Que trabalha com animais também, né? Entre outros. Pessoas com doenças crônicas, tem alguma também que se classifique como risco, no caso da lepto, gestantes, idosos, ou não tem essa diversidade, a não ser que se enquadre nesse outro perfil, e dependendo de onde mora, se trabalha, se atua? Não. Não tem um grupo assim de risco. A suscetibilidade é geral. Né? Okay. Importante. Toda a população. Olha só, gente, quanta coisa importante, e você enviando para a gente contribui ainda mais para essa conversa, esse debate e para esclarecer também tantas dúvidas, né? Tem mais gente que enviou para a gente pergunta. Vamos lá, Elisângela Souza agora. Ela quer saber se há alguma orientação para as pessoas que trabalham com saneamento básico. Olha só, vai bem na continuidade, né, dessa questão. Né, limpeza de lama, entulho, esgoto, ou seja, esses profissionais que lidam diariamente nessas áreas e que nessa época do ano... Sim, a orientação é usar equipamento de proteção individual, né, para evitar ao máximo o contato com aquele material contaminado. Então, é EPI. Não tem outra forma de prevenção a não ser EPI? Sim. Ok, bom, vamos lá, tem mais dúvidas para a gente esclarecer. A Ângela Medeiros, a bactéria pode penetrar na pele mesmo se a pessoa não tiver ferimento? Pode sim. Com ferimento, a porta de entrada está ali, né, acessível. Mas a pele macerada, que é aquela pele rachadinha, quando a pessoa fica muito tempo na enchente, né, com contato com aquela água, pode facilitar a penetração da leptospira também. No caso, por exemplo, de uma pessoa que está tendo contato com uma água contaminada, ou possivelmente contaminada, se ela não tiver com nenhuma proteção, né, nem luva, nem bota, nem a sacolinha, não deu para improvisar, enfim, ela também pode, só o contato com a pele já pode, então, transmitir a doença. Não é necessário ter nenhum ferimento, nenhuma abertura, nenhuma brecha. Não, quanto mais tempo que ficar exposto, que ficar imerso naquela água, né, com contato com aquela água, mais aumenta o risco, né? E aí lembrando também que pode ser penetrado pelas mucosas, né, orofaringe, genital, né, ocular, então essa penetração também é na mucosa íntegra também. Angela, obrigada pela sua participação, espero ter esclarecido aí a sua dúvida, tá? Vamos lá, que tem mais gente participando da conversa, é o João Barros. Ele quer saber, na verdade ele faz uma afirmação e uma questão em seguida. Os animais domésticos também podem transmitir a doença.
O que fazer para evitar a contaminação por esta forma? Bom, os animais domésticos também podem, que eles adoecem também, né? E eles eliminam a leptospira na urina. E só aí você tem que ter a proteção também, né, no manuseio desses animais, por conta da urina desses animais serem menos alcalinas, mais ácidas, né? Então, eles eliminam leptospira menos viáveis, não que elas não façam não contaminem também. Mas é usar a proteção. Também existe né? o risco, Sim. então tem que ter o cuidado, né? Tem que ter o cuidado. Não dá para descartar nenhuma possibilidade. Não. É isso aí. João, obrigada pela sua participação, viu? Vamos lá que tem mais gente participando. É a Marcela Bueno. Ela pergunta se existe o risco de a pessoa contrair leptospirose bebendo líquido em latinhas de refrigerante, suco, cerveja ou água ou algo semelhante. Olha, tem, como eu acabei de falar, tem o risco pela mucosa. É raro acontecer esse tipo de contágio, porque engolindo a leptospira, o suco gástrico é ácido e aí ela acaba morrendo, né? Só se for o contato pela mucosa, mas é muito raro isso. Ok, Marcela, obrigada pela sua participação também, com o envio aí da sua dúvida, tá? Quer participar? Ó, vou falar de novo o WhatsApp, hein? Pode participar, envia pra gente a sua questão que a gente tenta responder ao vivo aqui ainda. É 998003189. 998003189. Vamos lá que temos mais dúvidas. Viviane Bernardo, ela pergunta o seguinte: leptospirose e dengue são as doenças que têm maior incidência no verão. Os sintomas das duas são parecidos. Qual a orientação para evitar a confusão no diagnóstico? Bom, a orientação é essa, você perguntar para o seu paciente se ele teve contato, né, com alguma situação de risco 30 dias anteriores aos sintomas. E ver também se na área está tendo transmissão de dengue, né, porque você tem que avaliar as duas possibilidades, né. Mas você sabendo se teve alguma situação de risco, aí você já pode suspeitar, né, da leptospirose. A confirmação de diagnóstico se faz também por exame clínico? Algum exame que defina, realmente não é? Sim. Tem o exame, né, para leptospirose, que é a sorologia, é colhida no 7º dia de início de sintomas, tá? E aí ele descarta ou confirma a leptospirose. E aí todas as unidades devem fazer essa sorologia, no caso, como que funciona, qual é a diretriz para essa sorologia? Sim, é sempre orientar o paciente ao retorno no 7º dia, né, em condições normais, né, no 7º dia para fazer a coleta do exame, né, para o diagnóstico da leptospirose. Ok, vamos lá então que tem mais gente participando, é o Diego Maciel. Poderia apresentar um panorama da incidência dos casos de leptospirose no município de São Paulo? Bom, a leptospirose é endêmica, né, no município, né, e tem surtos epidêmicos, né, no verão, por conta das fortes chuvas e das inundações, e a incidência dela gira em torno de 1,5 casos por 100 mil habitantes por ano. Por ano. Isso. Já tem um levantamento fechado do ano anterior, de 2016? Ou como que funcionam esses levantamentos? Não, 2016 ainda não está fechado, porque ainda estão aparecendo casos com início de sintomas, né, no final do ano. Então, tem muitos casos em investigação ainda. A média é Mas isso está em média de 1,5, né, casos por 100 mil habitantes. Isso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, está dentro do que é considerado aceito, normal? Tem algum parâmetro? Não conheço um parâmetro que seja assim normal, né, pela OMS, uma referência. Mas você tem que aqui em São Paulo, a dificuldade nossa é isso, né? Você tem as pessoas em áreas, né, com esse risco, né, com moradias precárias,
próximos a córregos, áreas de inundação. Então, esse é o problema, né, do município. No Brasil, são em torno de 13 mil por ano. A gente 13 consegue... mil, 13 mil notificados, notificados. Né? Isso. Mas se a gente comparar São Paulo com esses dados gerais, a gente está baixo, tá? Olha, a incidência de São Paulo com o Brasil está mais ou menos na média, os dois, assim, tá? Eles não fogem muito um do outro. Por isso que a gente tem que ter atenção de continuar firme nesse trabalho, não pensar que é só também nessa época de chuvas no verão, porque esse trabalho tem que ser o ano todo, né, Fátima? O ano inteiro. Você tem que suspeitar de lepto o ano inteiro, que não só as água de enchente, né, que é o risco para lepto, mas sim o manuseio de áreas, de locais contaminados também sem a devida proteção. A Fabiana Cespedes, da Suvis Perus, mandou para a gente a seguinte pergunta: quanto tempo a leptospira fica viva no ambiente, Fátima? Bom, a leptospira ela fica viva em ambiente que tenha condições, né, ideais de temperatura e umidade até 180 dias. É bastante tempo. E aí eu queria completar que o roedor, né, que ele alberga a leptospira, ele não fica doente e ele pode eliminar essa leptospira durante toda a vida dele, tá? E a urina dele é alcalina, então ele elimina essa leptospira viva e viável, tá, no ambiente. Então é o cuidado redobrado e por muito mais tempo do que se pensa. Não é só acabou a enchente, está livre do perigo. Não, você tem que tomar o cuidado o ano inteiro, né? Que o ano inteiro você vai ter a leptospira ali no ambiente, dentro dos bueiros, dentro dos córregos e com a possibilidade de contaminar as pessoas. Fabiana, olha, muito obrigada pela sua participação. Muito legal também o pessoal da Suvis Perus participando aqui do Formação em Debate. É isso aí, a colaboração de vocês que faz esse programa acontecer. Tem mais gente participando. Vamos para mais uma pergunta. Essa veio por WhatsApp, final 3819. A pessoa pergunta se a notificação dos casos confirmados de leptospirose deve ser compulsória e como proceder. Bom, a notificação é compulsória para a leptospirose, ela tem que ser notificada na suspeita, tá? Na suspeita já se notifica em 24 horas, tá? Então, aí já vai proceder, né, às ações que precisam ser feitas no ambiente e com o paciente. Em caso de dúvida também, a pessoa pode procurar a sua gerência, a coordenação, para ver a questão de formulário, dos procedimentos, né, Fátima? Sim. Pode procurar a sua gerência. Vamos lá, tem mais perguntas na tela. Final do telefone 1901. Como deve ser a busca ativa nas unidades? Acredito que a pessoa se refira a como as unidades devem fazer essa busca ativa em cada território. Sim, no caso das enchentes é um risco coletivo. E tendo um caso de leptospirose, aí você tem que fazer uma busca naquela região onde outras pessoas se expuseram ao mesmo risco, né, daquele paciente. E orientar quanto ao aparecimento dos sinais e sintomas para procurar a unidade de saúde, né, e procurar atendimento. Por isso que é tão importante também o profissional conhecer a região onde ele atua, estar sempre em conversa com a população, para que ele possa também saber, quando chove muito, sabe que aquela região alaga, aquela rua, aquela determinada avenida, a equipe toda já pode ficar alerta, né? Isso mesmo, tem que ficar sensibilizada para a leptospirose, principalmente nessa época, né, que tem chuvas fortes e a possibilidade de inundações. Todo mundo atenção, hein? Vamos lá que tem mais perguntas para responder. Amanda Moraes pergunta se a medicação para o tratamento da leptospirose indicada para os casos suspeitos, mesmo sem a confirmação diagnóstica, tem alguma contraindicação. Se houver, como proceder? Bom, geralmente não, mas quem avalia é o médico do atendimento, tá? Ele tem que avaliar a cada caso. Não tem como generalizar situações, né? Não tem. Amanda, se surgir alguma outra dúvida é só enviar para a gente, tá? O importante é participar, a gente está tentando responder tudo aqui, mas qualquer coisa é só escrever para a gente novamente, combinado? Então vamos lá, pergunta na tela.
Essa também veio por WhatsApp, final 0912. O paciente que já teve e tratou a doença está mais suscetível ao contágio novamente? Hum, Não, assim, a leptospira, ela tem 200 sorovares, né? E quando ele contrai um desses sorovares, ele fica imune a ele, tá? Mas ele ainda é suscetível a outros sorovares da leptospira. Então não tem como achar que está Não, prevenido não, lá, que está ok, infelizmente está não, tranquilão, não. né? Tem outros tipos. Vamos lá, quero só reforçar que sem a sua participação, nada disso acontece. Então, corre participar escrevendo para a gente a sua dúvida. Se não der tempo de nos escrever agora, por algum motivo, não tem problema, escreve para a gente a hora que for possível. Lembrando que nós estamos com um novo número para o envio de mensagens por WhatsApp. Anota aí, ó, é o 998003189. 998003189. Aproveite a oportunidade e não vá para casa com interrogação na cabeça, ok? Combinado? Então vamos continuar por aqui. 2341, final do telefone da pessoa que mandou para a gente a pergunta. Como funcionam os alertas regionais e para que eles servem? Bom, os alertas, eles são os boletins, assim, uma visão de 3 anos, né, da doença naquela Coordenadoria Regional de Saúde, né, naquela área da abrangência da coordenadoria. E ali tem os principais, os que foram mais, que ocorreram mais, né, Os casos, as não, os notificações, riscos. os As situações de riscos. risco tem as que foram mais frequentes, né, situações de risco, tem a incidência, né, tem os casos confirmados, tem os óbitos se houveram, né, e serve para sensibilizar os profissionais mesmo, né, daquela área, e mostrar onde estão as suas áreas de risco e os seus casos, né, que pontuam onde são os casos confirmados também. Esses alertas, eles são atualizados com alguma periodicidade? Eles são alertas mais para essa época de verão que ocorrem as chuvas, né, e as inundações. Então, eles são anuais, né? E sempre antes do período chuvoso. Ok, vamos lá então, que tem mais gente participando dessa conversa de hoje. Mais uma pergunta por WhatsApp, final 2015. Quando o paciente só procura o atendimento após os 7 primeiros dias de sintomas, o que muda na antibiótico-terapia? Olha, até confundi aqui, até travou a língua. Bom, após os 7 primeiros dias, aí o paciente já está na fase tardia, né, da doença. Aí quem avalia isso é o médico e quem prescreve também antibiótico é o médico. Mas muda sim. Muda. Uhum. Olha só, gente, muita informação importante, valiosa para você que está aí na ponta, que lida dia a dia com a população. Então, vamos ficar atento, participa do Formação em Debate. Vamos lá, que tem mais dúvidas aqui. 1285, final do telefone, que mandou para a gente. Pacientes que contraem a leptospirose podem ficar com alguma sequela, já que essa doença é tão agressiva, né? Não, depois do período de convalescença, ele não ocorre nenhuma sequela. Só para a gente... Desculpa, Fátima, pode falar. Ele no desenvolvimento da doença é grave, né? Mas tendo a cura não fica sequelas. Você podia só reforçar, de manhã a gente falou muito sobre isso, mas agora à tarde ainda não. Só reforçar para quem ainda não sabe exatamente ou não conhece o que acontece, né? Quais são o que acontece com a pessoa que pega a leptospirose, o que afeta no seu organismo, quais são as complicações dessa doença? Então, os sinais, né, ocorre febre, mialgia e cefaleia, que até nós falamos de manhã, que é bem parecido com outras doenças, principalmente essas que ocorrem também nessa mesma época, que é a dengue, a gripe, né? Então, tem que ficar bem, fazer mesmo uma pesquisa, né, se houve alguma situação de risco naquele paciente. E
Os outros sintomas, que são os sinais de alerta, que podem agravar a doença, são manifestações hemorrágicas, icterícia, o aumento das bilirrubinas também, pode ocorrer vômitos, náuseas, sufusão conjuntival, que é olhos vermelhos, né? E entre outras. Então, tem várias Sim. situações. Vamos lá, vamos continuar aqui com as perguntas. 0508, final do telefone, que participa com a gente. Quando e como deve ser feita a conduta terapêutica de suporte? Então, a conduta de suporte é sempre que houver né, as manifestações mais graves, além da febre, mialgia e cefaleia. Né? Porque quando tiver febre, mialgia e cefaleia, você administra sintomático e hidratação. Mas se tiver algum sinal de alerta, aí vai ter que ter esse suporte, né? E aí quem indica mesmo é o profissional de saúde, médico, né, que está no atendimento do paciente, que é o mais correto, né, que ele vai avaliar qual que é o suporte, né, a medida de suporte correta e adequada daquele paciente naquele momento. Olha só, você aí já enviou as suas dúvidas para cá? Já passou por alguma situação na sua unidade que tenha relação com o tema que discutimos hoje? Então envie para a gente a sua mensagem, a sua pergunta, a sua questão, a sua experiência, mas corre porque o tempo está quase acabando. Ó, os contatos estão aí na tela e a nossa equipe está pronta esperando por você. Vamos continuar por aqui? Vamos lá? Final do telefone 9742. Qual a indicação para sorologia? Bom, a sorologia colhe-se toda vez que se suspeita da leptospirose, mas ela tem que ser colhida no 7º dia de início de sintomas, tá? Para poder ter a eficácia mesmo, né? Para a produção de anticorpos para poder né, ser eficaz. Só se colhe antes do 7º dia se o paciente já estiver com um estado mais grave. Aí colhe-se no momento do atendimento. E tem sempre que lembrar que, geralmente, tem que haver 2 coletas de sorologia, tá? Uma no 7º dia e outro depois, mínimo de 7 dias, né, depois da primeira coleta. Olha só, gente, tem mais uma dúvida respondida, mas a gente tem mais perguntas aqui. A Rosana Alves quer saber o seguinte: pacientes com problemas respiratórios ou que sofrem de alguma insuficiência renal são mais vulneráveis à doença? Podem sofrer maiores complicações? Elas não são mais vulneráveis, né? Porque todos somos suscetíveis à doença, mas elas podem sofrer maiores complicações por conta do estado pregresso dela, né? Já que já tem essa debilidade nesses órgãos, né? Então, ele pode, né, inspirar mais cuidados, né, se por acaso contrair a leptospirose. Rosana, muito obrigada pela sua participação. E olha, faça como a Rosana, manda para a gente seu nome para a gente agradecer você, né, pela sua participação, pelo envio da tua pergunta. E, se possível, manda também qual é a unidade em que você trabalha, para a gente mandar um alô aí para o pessoal que trabalha com você. Isso é tão importante para a gente, tá bom? Vamos lá, vamos continuar por aqui. 2158, final do telefone. A transmissão da doença também pode acontecer por contato sanguíneo e por ingestão de alimentos. Existe risco? Não está descrito que tem esse contato, né, esse contágio por sangue ou por alimentos. Pode ser alimento contaminado, é como nós conversamos hoje cedo, que de repente pode ter uma penetração pela mucosa da boca. Mas é muito raro e se ingere o suco gástrico, né, do estômago, é ácido, ela mata rapidamente, né, a leptospira. Vamos lá, mais uma dúvida respondida. Vamos para a próxima. Essa dúvida agora é da Vanessa Araújo. Quais são os principais riscos e complicações causados por essa doença? Bom, os riscos o óbito mesmo, né? É a morte, se não for tratado no momento oportuno e adequadamente, né? Então, por isso que é muito importante que seja suspeito, né? E seja tratado precocemente. O quanto antes for tratado, melhor vai ser o prognóstico desse paciente.
Vamos continuar respondendo as dúvidas aqui hoje no Formação em Debate. Vamos para mais uma, agora a participação do Diogo Gonçalves. Quais os protocolos de atendimento e notificação nos casos de confirmação do diagnóstico? Os protocolos de atendimento na confirmação, assim, do paciente é continuar, né, com o tratamento, e a notificação já vai ser confirmado, vai para né, a estatística, e vai ocorrer as ações no ambiente, né, de controle de roedores e informação daquela população, né, que também está exposta àquele risco. Então, tem que orientar aquela população quanto à antirradização, né, que é o controle dos roedores, para que se tiver uma autoinfestação, eles conseguirem diminuir, né, com atitudes simples, né, essa infestação para diminuir esse risco, né, de contaminação das pessoas, né. E vamos lá, tem mais gente participando do nosso bate-papo hoje. Chegou uma pergunta pelo WhatsApp, final 6676. A pessoa pergunta como os agentes comunitários, os agentes de proteção ambiental e os agentes de zoonoses devem proceder. Bom, os agentes comunitários, eles têm aquele contato direto, né, com as pessoas daquela microrregião. Eles têm que estar alerta para os sinais, né, dos roedores naquele ambiente, naquele domicílio, orientar, né, as pessoas, né, quanto à antirratização, para não ter a proliferação do roedor naquele ambiente. E os agentes de zoonoses, eles vão verificar lá naquela residência, naquele entorno, se há infestação de roedores e vão fazer o tratamento químico, né, adequado naquele lugar. Olha, muito obrigada pela sua participação. Só faltou contar pra gente quem é você, tá? Na próxima, ok? Combinado? Então vamos lá, gente. Vamos para mais uma pergunta. Juliana Diniz quer saber qual a diretriz para o paciente que apresenta a forma grave da leptospirose, a síndrome de Weill. Bom, o paciente que apresenta a forma grave, a síndrome de Weill é descrita como icterícia, né, insuficiência renal e hemorragias, tá? Então, é a manifestação de uma leptospirose grave, né? Então, o paciente que apresenta essa forma, ele tem que estar hospitalizado, né? E já com as medidas de suporte, né? Para esses sintomas, né, dele, acometimento desses órgãos dele. De manhã teve uma pergunta semelhante também sobre essa questão de ser mais grave. Eu perguntei se uma única característica já poderia dar início a novos procedimentos se considerar a situação do paciente grave. Queria que você reforçasse um pouco sobre isso, porque sim. Em algumas doenças, né, Fátima, a gente já tratou de vários assuntos aqui, tem doenças que, olha, se apresentar 3 ou mais desses sintomas, 2 ou mais, mas no caso da leptospirose não, né? Não. Então, assim, para a leptospirose, os sintomas são, né, febre, mialgia e cefaleia, né? Pacientes com esses sintomas, eles podem ser atendidos e acompanhados ambulatorialmente, né? Agora, se eles apresentarem algum sinal de alerta, que pode ser dispneia, tosse, taquipneia ou manifestações hemorrágicas, né, como escarro hemoptóico, ou se não uma insuficiência urinária, né, que pode ser oligúria, ou hipotensão, icterícia, né, que é olhos ou pele alaranjados, né, amarelados, vômitos frequentes, então, entre outras, né, aí ele tem que ser internado e ter o tratamento e o suporte, né, adequado para esses sintomas. E vamos lá, tem mais gente participando da nossa conversa de hoje. Lembrando, pessoal, olha só, nós estamos com um novo número
para participação via WhatsApp. Então anota aí para você não esquecer e continuar interagindo e fazendo formação em debate acontecer. O número é 998003189. Vou repetir, 998003189. E claro que já tem mais pessoas participando. Vamos lá, final do telefone 3342 quer saber se há diferenças na gravidade da doença, considerando as diferentes faixas etárias, principalmente crianças e idosos. Bom, gravidade, assim, crianças e idosos, eles são mais vulneráveis, né? E também é para a leptospirose como para qualquer outra doença, né? Então tem que ter um cuidado maior, né? Por conta mesmo da fragilidade, né? Das faixas etárias, crianças e idosos. Mas não há nada em particular. Não, mas o interessante é que a leptospirose, ele acomete mais pessoas numa idade maior, uma idade produtiva, né? Depois dos 20 anos até uns 50 anos, que é geralmente são homens que eles se expõem mais, né? Principalmente em caso de enchente, que eles são os primeiros a né, salvar os pertences, né? Vão carregar, vão salvar os parentes, os amigos, né, os vizinhos, eles, né, são os que se submetem mais ao risco e são mais acometidos pela doença. Olha só, dúvida respondida. Se ficar ainda mais alguma questão, é só encaminhar novamente uma pergunta para a gente, ok? Vamos continuar aqui, tem pergunta na tela. A Lorraine Silva quer saber o que deve ser feito após a alta hospitalar do paciente. Tem algum acompanhamento específico? Ele vai ser acompanhado, né, pela sua unidade de saúde até o completo restabelecimento da saúde, né? Mas tem que ser feito esse acompanhamento. Sim, tem que ser feito acompanhamento, não só para dar suporte, né, dos sintomas que ficam, como alguma mialgia, alguma coisa. Que fica um tempinho. Que fica um tempinho. Olha só, deixa eu ver a Lorane. Ô Lorane, obrigada, viu, pelo envio da tua pergunta. Vamos lá, pessoal, que temos mais dúvidas para esclarecer. O Antônio Carlos Matias também participa com a gente. Ele quer saber qual o procedimento no caso de suspeita de leptospirose em paciente que já apresenta problemas cardíacos. Existe algum atendimento específico? Não, atendimento específico não. É claro que esse paciente vai ter que ser melhor observado, né, por conta dessa já doença pregressa que ele tenha, né? Mas não que tenha alguma coisa diferente, né, nesse caso suspeito. Tem mais gente chegando aqui para o nosso Formação em Debate por WhatsApp, final do telefone 6178. A pessoa pergunta como que está a incidência de casos no município de São Paulo, de leptospirose, e se é possível também dizer como está o controle de ratos na cidade. Bom, a incidência, ela é em torno de 1,5 casos, né, por 100 mil habitantes, né, no município de São Paulo como um todo. E o controle de roedores é feito, né, nas áreas programa, né, que são áreas que as pessoas são mais vulneráveis, sujeitas a alagamento, né, e é feito um controle de roedores programado, tá, nessas áreas. E faz o controle de roedores também por atendimento à solicitação de munícipe, né? Ou quando tem alguma outra necessidade. A unidade também pode indicar a necessidade desse controle, Ela pode fazer uma solicitação, né? A gente usa o telefone da prefeitura, é 156, que é um telefone geral. Aí vai ser encaminhado para a SUVES, né? Para a sua SUVES, que é a unidade de vigilância em saúde da sua região. E aí eles vão fazer uma inspeção para avaliar, né? O que pode, como a situação e o que pode ser feito, quais são os procedimentos, né? Para serem realizados naquele ambiente. Depois de esclarecer tantas dúvidas recebidas, encerramos o programa de hoje. Fátima, obrigada pela presença mais uma vez, por aceitar o nosso convite aqui no Formação em Debate. Eu que agradeço essa oportunidade.
Ótimo, foi muito bom, né? O programa Formação em Debate fica por aqui, mas a gente se vê no próximo programa.